Sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura deste dia é Amós capítulo 8, versículo 4 a 6, depois versículo 9 a 12. Amós capítulo 8, versículo 4 a 6, depois versículo 9 a 12. Leia esse trecho na sua Bíblia e depois acompanhe essa breve meditação. A última parte do livro de Amós, capítulo 7 a 9, apresenta uma série de 5 visões do castigo divino, primeiro ameaçado, depois decidido fatalmente e por fim visto enquanto realizado. No contexto da quarta visão, relativa a uma cesta de frutos maduros, Amós capítulo 8, verso 1 a 3, o profeta anuncia o fim de Israel já chegado à maturação. O tema do dia do Senhor, característico de Amós, versículo 9, que assinalará o fim da iniquidade e daqueles que a realizam à custa dos pobres, é retomado pelos profetas sucessivos. Os ricos abusam dos pobres até ameaçar a sua própria existência, com uma avidez que desejaria não conhecer limites nem pausas. Anseiam durante os dias festivos na expectativa de retomar o comércio, com pesos falsificados e medidas fraudulentas, para especularem sobre a vida do pobre, pagando-a por um par de sandálias e obrigando os indigentes a comprar o refogo do trigo. O dia do Senhor, descrito com imagens apocalípticas, escurecimento do sol, trevas sobre a terra, será uma espécie de contrapasso. Quando vier, as festas vão se mudar em luto e os cânticos em lamentos, as vestes de luxo em trajes de dor, e as cabeças soberbas em cabeças raspadas. O costume pagão é utilizado para indicar o luto. O quadro culmina na expressão da dor mais amarga, o luto pela morte de um filho único com o qual se extingue a família inteira. O cenário de morte completa-se perspectivando a falta da palavra do Senhor para encontrar conforto, mas a profecia será extinta e a palavra não se encontrará. O salmo responsorial deste dia é o Salmo 118, verso 2, verso 10, verso 20, verso 30, verso 40 e verso 131. O salmo mais longo do Saltério, 176 versículos, é uma lenta meditação sobre a palavra, ruminada e saboreada em todos os seus aspectos. Nos versículos iniciais da composição está posto em relevo o desejo autêntico que o fiel nutre pela lei do Senhor e a felicidade que dela deriva. O evangelho deste dia é Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Mateus capítulo 9, versículo 9 a 13. Leia esse trecho da sua Bíblia e depois acompanhe esta breve meditação. O segundo entreato da sessão dos milagres do Evangelho de Mateus está relatado no capítulo 9, versículo 9 a 17, e diz respeito novamente ao discipulado. O episódio da vocação do homem sentado no banco de cobrança de impostos, verso 9, chama a atenção para um elemento fundamental do seguimento de Jesus. Esta não requer pré-requisitos humanos de santidade ou de irrepreensibilidade, mas é obra da misericórdia divina. Notemos que só o primeiro evangelho chama este publicano Mateus. Para Marcos e Lucas, o seu nome é Levi. Confira lá, Marcos capítulo 2, versículo 14 e Lucas capítulo 5, versículo 27. Muitos hebreus no tempo de Jesus tinham um duplo nome. Parece que Marcos e Lucas quiseram delicadamente ocultar o passado de publicano deste homem, tornado um dos 12, usando o nome de Levi, ao passo que a tradição seguida por Mateus não teve receio deste apelido e identificou humilde e francamente o publicano com o apóstolo. A tarefa dos publicanos de fato era considerada infame, porque consistia em exigir os impostos por conta do governo opressor, gerindo-os depois em sua própria vantagem. O seu modo de agir excluía por isso os cobradores dos tributos da comunidade de Israel, enquanto colaboracionistas com os pagãos e exploradores do seu povo. Mas Jesus chama precisamente um deles a seu seguimento, alterando as regras de comportamento, mas ainda sentando-se à mesa com os publicanos e com seus amigos pagãos. O gesto surpreendente do Mestre é um sinal vistoso da misericórdia divina, que por um lado procura quem quer que seja que precise, e por outros fica fechada àqueles que, como os fariseus, se julgam justos em virtude de suas próprias forças e têm condições para reclamar direitos. Peçamos a Jesus
a graça de atender ao seu apelo, de atender ao seu chamado. E peçamos também a graça de escutar a sua divina palavra, a fim de que sobre nós não sobrevenha tragédias, as desgraças, que normalmente acontecem pelo fato de não darmos ouvido aos conselhos que Deus nos dá. Oremos. Ó Deus, presente no coração de cada homem, revelai-vos a quantos estão nas trevas e na sombra da morte, para que na vossa luz reconheçam a altíssima vocação de filhos vossos, por vós eternamente escolhidos, chamados à graça e destinados à glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.